my god, esto va a ser épico, papus. Oi, você que chegou aqui porque eu falei o seu nome, lá, assim eu chamo. Toda vez que eu abro uma live, antes de abrir, eu falo o nome de algumas pessoas. Eu chamo pelo nome. Quem são as pessoas que estão buscando aquilo que eu tenho para entregar? Eu chamei a Eleonora. Eleonora chegou. É assim que eu abro as minhas lives, chamando as pessoas que vêm receber aqui as contribuições que eu tenho disponíveis para o dia. E hoje acordei muito conectada com a energia de Gênesis. Gênesis, sabe o primeiro livro da Bíblia? E hoje Gênesis veio falando aqui na minha orelha e eu falei, o que o Gênesis traz? O Gênesis traz a origem, é isso que se trata, inclusive a palavra Gênesis, origem. E olhando para isso, né, Gênesis, essa origem, é a primeira das grandes plataformas onde a gente sustenta, suporta, baseia a nossa vida. É uma big de uma plataforma gigantesca que tem adeptos no mundo inteiro de vários segmentos religiosos. É uma plataforma onde você ancora os seus pezinhos e você segue essas regras, né? Você segue as regras da plataforma onde você ancorou os seus pezinhos. E como você tem medo de voar, você tem medo de sair por aí voando, porque voar é coisa que é impossível, mas onde já se viu uma pessoa sair voando, você fica lá com seus pezinhos, escolhe uma plataforma. Às vezes você dá uns pulinhos de uma plataforma para outra, mas é sempre plataforma, é sempre pé no chão, é sempre não voa não, porque gente não voa. E nessa história da gente ficar elegendo aí plataformas, a gente se mantém aterrissado num lugar cheio de regras, porque para você caber numa plataforma, você tem que concordar com essa plataforma. É como você assinar um acordo. Você só pode entrar aqui nesse clubinho se você seguir as nossas regras. Se você não segue as nossas regras, vai procurar outro clubinho. E Gênesis é uma das grandes plataformas onde a gente foi lá, alguém apresentou isso aqui como plataforma, tem essa plataforma aqui que é o que a gente segue, geralmente é a família que apresenta a plataforma. Então se você quiser pertencer a essa família, é essa plataforma aqui que você vai seguir, porque todos nós seguimos, é assim que nós fazemos, desde que nós somos gente. Nossa linhagem segue essa plataforma e para você pertencer à nossa linhagem, você também segue essa plataforma. E ai de você, se quiser migrar para outra plataforma, a gente vai te cancelar. E é assim que a gente vive, elencando plataformas, né, para a gente poder caber, para a gente se sentir pertencente, enfim, tudo isso aí vocês já sabem, já trouxe bastante sobre a maneira como essa realidade, ela cria as limitações que norteiam a nossa vida. E ao concordar em seguir uma plataforma, você concorda em viver de acordo com essas limitações. Ou não. Ou você é uma ovelha desgarrada, cancelada, mal vista, mal falada, e você não tem plataforma. Ou você vai e visita cada época uma plataforma, porque você é uma pessoa curiosa, e uma plataforma só não é possível. Mas o fato é que plataformas, bases, são sempre limitantes. E quando veio esse sussurro aí, né, de dar uma passeadinha ali no Gênesis, vê aí o que você pode trazer de consciência, porque eu sou uma dessas pessoas cuja primeira plataforma que recebeu ao chegar neste planeta foi a plataforma cristã. Eu nasci numa família católica e os católicos seguem o cristianismo, mais uma plataforma. Enfim, eu cresci com isso, então eu tenho aí no meu
no meu repertório energético, de memórias e de bases, muito dessa cultura. E conforme eu vou escolhendo cada vez mais, tirando as limitações da minha vida, eu começo a olhar para esses lugares, para essas plataformas onde eu fui ancorada e começo a perceber o que disso eu escolho manter e o que disso não faz sentido mais para mim. E desde muito tempo, já que eu rompi com esta plataforma, eu não tenho mais votos com a Igreja Católica, migrei para outras plataformas, fui para outras religiões, fiz votos, já desfiz votos também, porque eu posso, você também pode. Né? Nada é eterno, a não ser que a gente estabeleça que isso é para sempre e assim será. Mas, segundo essa plataforma primeira, aí, a Gênesis, existe uma das coisas que está escrito ali, quem sabe nas letras miúdas, mas não tão miúdas assim, que o Criador, ele nos deu uma dádiva, que é a dádiva do livre-arbítrio. Ele criou tudo que existe no mundo, né? O Criador nos deu de presente. E acho que as pessoas não leem essa parte, mas eu vou trazer aqui para vocês. Ele falou o seguinte: usem como vocês quiserem. Brinquem como vocês quiserem. Usem o livre-arbítrio, que é o quê? Faz o que você quiser, é você quem cria a sua vida. Não é o Criador que cria o que acontece na nossa vida, somos nós. Então, diante desta regra, desta cláusula, deste contrato que eu li, eu vou lá e falo, tá bom, agora não escolho mais esta plataforma. Escolho conhecer outras plataformas. E assim foi sendo a minha caminhada, porque eu sou curiosa, sim, adoro passear por vários saberes, eu tenho encantamento pelas maneiras de olhar, pelos modos de ver, de vários povos, de várias culturas, e assim fiz aí as minhas caminhadas. Mas voltando aos Gênesis, vocês sabem quem é que escreveu Gênesis? Valendo o quê? O que eu posso oferecer aqui? Valendo 50% de desconto num atendimento online comigo. Valendo 50% de desconto num atendimento online comigo. Quem é que escreveu Gênesis? Vocês sabem quem foi? Foi mulher? Foi homem? O que você acha? Foi homem, né, gente? Todas as macro-regras desta realidade foram escritas por homens. Todas, quiçá a maioria, foram escritas por homens. Quem escreveu Gênesis não. Quem trouxe Gênesis, né? Quem trouxe o que está ali escrito foi Moisés. Moisés trouxe isso e na época em que ele trouxe isso não havia o registro ainda escrito. Ele transmitia isso oralmente, e isso ia sendo transmitido por outros, que transmitiam para outros, que transmitiam para outros. Imagina o telefone sem fio até chegar no registro escrito, que é o que a gente lê, que está gravado ali. E cada um desses interlocutores que propagavam a palavra colocavam ali os pontos de vista também. O que eu quero trazer é uma reflexão sobre o que está escrito ali se transformou. O que está escrito ali teve muitos dedos, muitas mãos. E hoje nós olhamos para isso como sendo a palavra que chegou direto da criação. Será mesmo? Tenho lá minhas dúvidas. Sendo escrita por um homem, pelo Moisésão, não foi escrito pelo Moisés, mas sendo trazido por ele, escrito por homens, porque os escribas eram homens, também não havia escriba mulher. Essa história foi contada segundo o olhar masculino,
que já vinha desde um tempo antes disso, inclusive, seguindo aí um caminho, né, de criação da realidade, de criação da humanidade, baseado num conjunto de valores que tem a ver com propriedade, tem a ver com moral, tem uma série de regras, tudo em nome do bom funcionamento da humanidade. Mas, ainda assim, com um olhar masculino. E o olhar masculino diz o seguinte: tinha uma moça, a Eva, que ouviu um sussurro de uma cobra. Nossa, cobra, animal perigoso, cuidado. Ouviu o sussurro da cobra, foi lá na árvore da vida, pegou a maçã, viu a maçã, mordeu a maçã e, não contente com isso, ainda ofereceu pro Adão, coitado, que caiu na ladainha da Eva, comeu a maçã, foram expulsos do paraíso e fim da história. Essa história da origem da humanidade contada pela visão masculina. Agora, a palavra que não quer calar. Se tivesse sido contado por uma mulher, como é que vocês acham que seria esta história? Conte-me. Se tivesse sido contado por uma mulher, seria assim? Sim ou não? Você já tá pensando aí, né? Não, se tivesse sido contado por uma mulher, não seria deste jeito. Seria bem diferente. A minha versão seria assim. Eva estava feliz, saltitante, andando pelo paraíso. Encontrou uma cobra. Falou, nossa, que bicho lindo! E a cobra dançou. E a Eva falou, nossa, que movimento incrível, gostei. Como é que faz isso? Ah, faz assim. E aí elas ficaram dançando juntas, a cobra serpenteou na árvore da vida, chegou perto de uma maçã e a Eva já cresceu o olho e falou assim, nossa, o que é isso aí do seu lado vermelho? Ah, você não conhece, menina? Isso é uma maçã. Nossa, não sabe que delícia que é isso. Ai, sério, jura, é maravilhoso, deixa eu experimentar. Comeu, ficou felizona com sabor e louca, né? A Eva louca, super generosa, benevolente como as mulheres são. Falou, Adão, querido, vem aqui, corre aqui que eu tenho uma coisa pra te mostrar agora. Olha isso aqui. O Adão falou, nossa, mulher, que coisa linda. De onde você arrumou esse negócio aí? Ele falou, da árvore da vida ali. Você nunca tinha visto? Ele falou, não, nem eu. Experimenta, você experimenta isso aqui, você não vai acreditar no sabor. Adão vai lá, dá um mordidão. Nossa, mulher, nossa, tô tendo umas ideias aqui incríveis. Ela, sério, eu também. Vamos. E viveram felizes para sempre. Essa seria a história da Gênese contada por uma mulher. A história de Adão, Eva, o paraíso, a cobra, a maçã, a mordida e tudo mais. Mas não foi bem assim que contaram a história para nós. A plataforma onde essa história foi ancorada, ela está cheia de culpa, cheia de pecado e expulsão, inclusive, né? Porque depois que eles comeram a maçã da árvore da vida, eles foram expulsos do paraíso. E expulsos do paraíso, eles ficaram suscetíveis a partir de então a toda dor, sofrimento, todo pesar, uma punição por terem comido a maçã da árvore da vida. Essa é a plataforma que sustenta a nossa vida. Olha que coisa deliciosa. E isso vem se perpetuando anos e anos e anos e anos, até os dias de hoje. Tudo aquilo que nós, em grande maioria, recebemos de informação a respeito de prazer, a respeito de alegria, felicidade, corpo, né? Comunhão com o corpo, prazer com o corpo, alegria pelo corpo. É tudo norteado aí de peso, de pesar. É inundado de proibições. Isso tudo é uma grande perversão. Isso eu chamo de perversão. Quando você inverte o sentido das coisas, é uma perversão. A história da origem da humanidade é cheia de perversão. E isso está no inconsciente coletivo de milhares de pessoas.
Então, toda vez que a gente se conecta com a força da criação da vida, da sexualidade, do prazer, do corpo, sempre aparece um alarmezinho aí de um alerta, cuidado. Isso causou dor e sofrimento, isso causou a expulsão do paraíso. Isso é do mal, fique longe disso. E isso vai sendo passado, né, de geração para geração, consciente ou inconsciente, está no campo e é uma plataforma. E as plataformas, elas são cheias de limitações. Mantém a gente sempre num lugar cercado, cerceado. Se a gente tem asas, não é permitido voar da plataforma. Perigosíssimo. Não faça isso. Não voe. Não tenha ideias além da plataforma, porque você pode ser punido por isso, cancelado por isso. E é isso que a gente sente toda vez que a gente tem uma ideia fora da caixa, fora da plataforma, que é também uma ideia que nos convida para um lugar de entusiasmo, de alegria, de diversão. Essas ideias, imediatamente ao aparecerem no nosso repertório, elas já vêm com aquele alarmezinho, com aquele implantezinho de que, cuidado, isso aí é perigoso. Então você começa a perceber aí, né, onde é que a gente começa a ter e a criar e a viver cheio de limitações. E como seria se nós dispensássemos as plataformas e começássemos a voar com essas nossas ideias? As ideias que também ao longo da história mudaram o curso da história para algo maior ainda, mais grandioso ainda, foram de todas as pessoas que se recusaram a manter e a sustentar as plataformas. Elas falaram, eu sei que existe isso, eu sei que todo mundo acredita nisso, mas eu percebi que tem alguma coisa além disso. Tem algo mais. E esse algo mais está me dizendo aqui, quando eu acesso o que eu sei sobre isso, que é algo que pode trazer coisas incríveis para muito mais gente. E são essas as pessoas cujas plataformas não eram convenientes, cujas plataformas não podiam sustentá-las, são essas as pessoas que criaram os voos, que criaram novas possibilidades, que criaram mudanças no mundo. E sim, todas essas mudanças, muitas das coisas que são presentes incríveis que a gente tem hoje acontecendo no mundo elas vieram graças a essas pessoas que ousaram romper com as plataformas, que ousaram abrir as suas asas e voar. E os donos das plataformas precisavam se repaginar, né? Porque começaram a perder adeptos. E começaram a mudar um pouco o jeitinho das plataformas para ver se ficava um pouco mais confortável para as pessoas, mas não tão confortável, né? Porque senão ia sair todo mundo voando, e aí cadê? Cadê o rebanho? Cadê as ovelhas? Então começaram a mudar algumas coisas aqui, umas coisas ali, surge uma vertente assim, outra vertente assado, mas tudo farinha do mesmo saco, tudo fruto da mesma origem. Então, principalmente, né, essas tradições, as tradições ligadas ao cristianismo, elas têm plataformas muito rígidas, muito duras e muitos seguidores também, que são quem ainda mantém e sustentam essas plataformas funcionando. Antes desta grande plataforma, o que é que existiam? Os povos pagãos. Antes de Cristo, as correntes religiosas, filosóficas, elas são chamadas das correntes pagãs. As linhas orientais, todas as que vieram antes. E essas que vieram antes, muitas delas, elas foram capturadas pelas correntes cristãs.
Quer ver um movimento que interessante que aconteceu? Quando o cristianismo surgiu nas regiões pagãs, por exemplo, onde moravam os celtas. Os celtas eram os povos pagãos cuja natureza era a sua religião. Existia uma comunhão com a natureza, não existia uma separação como existe hoje. Homens, animais e plantas, todos tinham a mesma importância e trabalhavam em colaboração uns com os outros. Então, quando o cristianismo chega nessas regiões destes povos, para que eles pudessem ser bem-sucedidos, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a entender como é que esse povo funcionava, quais eram as linguagens que eles poderiam conhecer para, né, falar a mesma língua desse povo e usar a linguagem deste povo, dar uma modificada e colocar isso na roupagem cristã. E aí, o que aconteceu? Vou dar um exemplo aqui de como é que isso se deu na prática, tá? Então, os povos celtas, eles tinham os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, como elementos da natureza que contribuíam com seus saberes. Eles compartilhavam, comunhavam com esses 4 elementos. Cada elemento correspondia a um ponto cardeal: norte, sul, leste, oeste. Então, os responsáveis por implantar a nova plataforma cristã pegaram esses elementos e falaram: sim, nós também temos isso dentro do nosso repertório. E aí as igrejas mais antigas, elas eram construídas sempre ordenadas nesses pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, que representam os 4 elementos. Olha só que interessante. Então, para que a cultura cristã pudesse chegar e trazer este povo para fazer parte, né, da sua plataforma, eles precisaram entender como é que eles funcionavam e usar os elementos da própria cultura deste povo, contar a história de um jeito diferente para que isso não fosse tão diferente assim. Para que isso fosse, tá, eles entendem nossa língua, sim, tá aqui, ok. Podemos então também incluir, né, isso como um modo de ver o mundo que tem a ver com o que nós acreditamos. Só que, enfim, isso foi só um exemplozinho que eu dei aqui de como é que uma cultura sobrepuja a outra para se implantar, né? É uma implantação de culturas. E a própria Igreja Católica, se a gente for olhar detalhadamente os elementos e símbolos que compõem a Igreja Católica, a gente vai encontrar correspondência com os povos pagãos, em grande parte deles. Já aconteceu de eu entrar no átrio de uma igreja e olhar para a cúpula do átrio e ver ali desenhado o zodíaco astrológico. Né? Então, olha só, a astrologia veio muito antes do cristianismo e entra, né, vai fazer parte até da ornamentação da igreja para dizer para as pessoas: a gente entende o que vocês estão falando e nós também permitimos isso aqui. Só que depois você vai ver que não. É só a maquiagem, né? Só para trazer aí as pessoas. Então, eu estou trazendo isso aqui para que vocês comecem a perceber como é que a gente vai sendo convidado a pertencer a uma plataforma, a um conjunto de regras. Como a gente é convidado, como é que a história vai sendo contada e como é que a gente vai distorcendo a história. E sem perceber, a gente já está repetindo coisas, a gente já está agindo diferente e a gente já não está mais no comando da nossa vida. A gente entrega para essas plataformas que elas determinem como nós devemos ser, como é que a gente deve se comportar, quais são as regras certas e as regras erradas. E nessa história toda, o que vai acontecendo com a gente? A gente acaba perdendo
a nossa capacidade de discernir por nós mesmos o que é que funciona para a nossa vida. E eu tô trazendo isso aqui porque eu fiz esse caminho também. Eu escolhi várias plataformas. Em todas elas chegava num ponto onde eu falava, peraí, isso não sou eu mais. Aqui não sou mais eu. E com isso todo o peso, toda a culpa por dizer, não consigo funcionar desse jeito, só lamento. Então, se você não consegue funcionar desse jeito, você está errada e você pode escolher ficar aqui, mas para ficar aqui você tem que compactuar dessas regras ou você está fora. E eu escolhi, tô fora. Vou procurar minha turma. Ou vou procurar a minha verdade, vou procurar algo que realmente me represente, algo que não seja pesado, algo que seja uau, aquela energia, sabe? De, nossa, tô aqui, tô comigo agora. E sim, eu comando a minha vida, eu sei o que funciona para mim. E sim, o meu corpo está incluído e o meu corpo não está errado. O meu corpo, você quer saber, nunca me abandonou, sempre esteve comigo. E eu não vou mais ver o meu corpo como algo errado. Porque ele é o único, desde que eu cheguei aqui, que vem me acompanhando e que nunca julgou as minhas escolhas. Muito pelo contrário. Apesar das minhas escolhas, ele se mantém comigo, mas sempre sinalizando nesse desconforto, quando é que eu tô fugindo aquilo que é verdadeiro para mim. E não existe verdade absoluta, uma verdade que você pode compartilhar com os outros e falar, olha, eu te asseguro de que isso aqui é a verdade. Não existe isso, gente. A verdade, ela é muito subjetiva. E ela não é algo que você consiga explicar, mas a verdade você sente com o corpo. Você sente quando alguém está mentindo. Você sente quando alguém está fingindo. Você sente quando você está mentindo para você. Você sente esse aperto, esse incômodo. Então hoje eu passei aqui por uma aula de plataformas. Como é que a gente é convidado a viver baseado em regras externas, regras que vêm de fora, e a gente começa a acreditar que a vida é deste jeito, porque outras tantas milhares de pessoas também acreditam, então já que todo mundo acredita, então deve ser verdade. Mas apesar disso, lá no fundo, quando aparece um incômodo a respeito dessas verdades absolutas, tem algo aí que você sabe que não é para você. E tudo é feito para dizer para você o tempo todo que se você fizer diferente, você está errada, pessoa. E esse é o artifício mais poderoso de controle e de manipulação de massas que existe. A culpa, o julgamento, a dor, o sofrimento vem daí. Quando você não está mais em permissão de escutar o que você sabe que é verdadeiro para você. E você sente essa dor, este sofrimento no seu corpo. Que todo julgamento que você sente aí com o seu corpo sendo direcionado a você, porque você ousou abrir as suas asinhas e sair voando livre, leve, solto, faceira e criar a sua vida do seu jeito. Do jeito que funciona para você. Mas assim como eu disse antes, muitos ousaram fazer só cara de paisagem para o julgamento e falar tudo bem. Embora vocês não estejam me apoiando, eu vou fazer do mesmo jeito. E foram estas as pessoas que criaram coisas incríveis e vem criando ainda. E você também é uma destas pessoas. Você também é. Todos nós somos essas pessoas incríveis. Todos nós temos diariamente ideias incríveis. São tão incríveis, tão fantásticas,
que chega às vezes a serem inconcebíveis, inacreditáveis. Mas se chegou para você, é porque tem algo em você que sabe que é possível. Acontece o que quando isso vem para nós? Quando isso aparece, a gente duvida. Porque são tantas as plataformas, são tantas as bases de certo e errado, de separação, onde a gente amarrou nosso pezinho, onde a gente colocou nosso cadeadinho, nossa prisãozinha, nossa correntezinha, que a gente sente que a gente está errado. E esse é a pior maldade que a gente pode fazer com a gente. É a gente mesmo se fazer de errado. É a gente desconfiar do que a gente sabe. E quando é que é verdadeiro? E quando é que vale a pena arriscar? Quando essa ideia chega e você sente uma vibração gigantesca. E você sente o seu ser aumentando de tamanho. É como se você abrisse as asas e realmente sentisse que pode voar. Então presta atenção quando esses momentos se apresentam. E se você quiser apoio para que isso vá adiante, comece por você, não se julgando mais errado porque você pensa diferente. Comece por você, fazendo isso valer e abrindo espaço de seja qualquer que seja, qualquer ideia diferente que tenha aparecido, não seja você a pessoa que vai invalidar isso. Ouse confiar um passo, depois outro passo, em direção à possibilidade de que isso se torne uma realidade. E assim a gente começa a criar uma realidade além das plataformas. Imagine uma realidade onde todos podem voar com as suas ideias, onde todas as pessoas podem sentir o prazer de ser quem são, exatamente como são, sem nada e nem ninguém apontando o dedo, dizendo você está errado, fora daqui. Uau! É só uma escolha. E a gente pode escolher isso, sempre, sempre. Então, não acredite quando você sentir essa sensação aí no seu corpo, de que é capaz de voar. De que a sua ideia, ela tem sim como se tornar real. Seja você a pessoa que vai confiar, a energia que vai nutrir isso. Não fique esperando vir de outros, vir de fora. Você já entendeu. Essa realidade, ela é cheia de plataformas que não querem que as coisas mudem. Porque assim, mais pessoas podem viver sob os desígnios de outras pessoas. Né? Não é assim que funciona. É assim que a gente vê funcionando hoje em dia, mas não precisa ser assim. E cabe a cada um de nós mudar isso. Dando o quê? Permissão de ser. Permissão de ser isso que nos nutre de verdade. Isso que nos enche de motivação, de disposição, de energia, que brilha os nossos olhinhos. Então, você pode contar a história da Gênesis segundo o olhar de Eva, por exemplo, né? Gente, sabe o que eu reparei? Eva, EVA. Se você soletra EVA, qual é a imagem que vem na sua cabeça? EVA. Aquele tapetinho, né? Onde você pisa. Gente, olha isso. EVA. Quantos e quantos e quantos milhares de anos as mulheres não foram esticar pastinho, hein? Não puderam contar a história, não puderam escrever a história. Mas agora, EVA é só o tapetinho mesmo, viu, Eva? Pode até mudar de nome se você quiser, querida, para dissociar do tapetinho. Nós, mulheres, nós sustentamos e suportamos essas mentiras durante muitos e muitos e muitos anos. Só que a gente ficou quietinha, esperando o momento certo pra gente falar, ó, gente, agora chega, vamos começar a mudar a história, vamos começar a olhar de um outro ponto de vista, nós também temos espaço. E graças a muitas que vieram antes de nós, hoje a gente tem a possibilidade de caminhar pela Terra criando uma história diferente.
E sim, os homens também podem. Desde que eles, deixem de sustentar a verdade absoluta, essa mania de poder e controle, que também vem adoecendo os homens, também vem entristecendo, também vem mantendo os homens num lugar difícil. Olha para os homens, como é que os homens estão hoje, quanto peso, quanto tem que, quanto não pode. Não tá bonito para vocês também, gente. Então, nós mulheres, depois de muito tempo de submissão, de exclusão, de voz calada, nós fomos abrindo frestinhas. A gente não concordou com a plataforma master. A gente falou, gente, essa plataforma aqui não tem espaço pra gente, não. Nós temos espaço também, vamos aqui, né? A gente tem muita coisa pra entregar, mas não só nos bastidores. A gente também quer o palco. Vamos dividir o palco? Vamos criar juntos? Teve uma fase da história que as mulheres falaram, não, a gente vai querer o palco só pra gente, agora vocês estão atrapalhando. E aí foi a pancadaria. E tudo bem, teve o seu momento de que precisava ser assim mesmo, senão a gente não tinha espaço. E agora a gente fala, estamos aqui, nós já nos fortalecemos, nós já demos permissão de ser a força que nós somos, nós reconhecemos nossa força. E nós estamos a cada dia fazendo valer ainda mais a nossa presença na criação do mundo também. A gente não veio aqui só para entregar filho. A gente veio aqui para tantas coisas mais, inclusive entregar filho. Mas não é só isso. A gente pode escolher também não entregar filho se a gente quiser. E fazer outras coisas. E eu percebo que esse movimento das mulheres, eles vêm sendo essa ruptura com as plataformas. Mas não para criar uma outra plataforma onde as mulheres mandam, porque não se trata de um mandar no outro. Eu estou falando aqui da gente realmente criar um espaço de colaboração entre todos, onde todos têm espaço, todos têm importância. E por que é que eu convido a pegar carona na energia feminina? Porque a gente sabe, a gente sabe o que é esse lugar de ficar calada. A gente sabe o que é esse lugar de não ter espaço de ser. A gente sabe também o que é a dor que os homens vêm carregando. A gente sabe disso. E a gente gosta da presença dos homens. E a gente escolhe ter os homens junto na criação, do futuro. A gente não quer que os homens sumam. Não, por favor, continuem aqui. Mas vamos caminhar juntos. Então, eu trouxe um pouquinho de spoiler também sobre o que é que eu vou trazer na segunda-feira, dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro, eu tenho um workshop online às 20 horas sobre relacionamentos. Eu não vou falar sobre a história de Adão e Eva, tá? Só para vocês saberem. Mas eu vou abrir espaço para que a gente comece a trazer as questões que vêm criando peso a respeito de relacionamentos. E olha só, relacionamento de um modo geral. Eu não vou falar só de relacionamento homem-mulher, casal, intimidade. Não só isso. Isso é base, Como vocês veem, a história da humanidade que a gente conhece veio da base deste tipo de relacionamento, inclusive. E esse tipo de relacionamento íntimo, ele irradia para todos os demais relacionamentos da nossa vida. Relacionamento profissional, relacionamento familiar, relacionamento entre amigos, enfim, tá tudo conectado. A gente que fica teimando em separar em categorias, mas eu vou falar de um modo mais abrangente sobre isso. E para você que nunca participou de um workshop online comigo, ele funciona a partir da energia que vocês trazem. Eu não tenho um script, eu não tenho um roteiro, eu tenho uma ideia que é o convite do tema do encontro, Vou falar sobre relacionamentos. Agora, a dinâmica e como isso se dá ao longo do encontro depende do que é que você traz, do que a sua energia ela conta para a criação da classe.
E como é que isso acontece na prática? Eu trago perguntas, você traz inquietações e a gente vai trabalhar isso energeticamente. E eu trago processos verbais, que são energias, para a gente ir limpando o campo, tirando o peso, tirando as mentiras, tirando os equívocos, para dar espaço para que a gente acesse mais consciência sobre isso. Então, cada encontro online que eu faço, os presenciais também, eles têm um tema e os encontros, eles vão se desenrolando, vão se desenvolvendo e o tema vai se apresentando, os recursos vão se apresentando à medida que você traz a sua energia, você traz as suas questões. E eu vou facilitando que a consciência, né, a respeito por detrás destes temas, elas comecem, as consciências comecem a se apresentar. Então, se você tem aí dores, se você tem dificuldade, se você está confuso, confusa, se está sem esperança, se está osso a questão de relacionamentos, traga isso na segunda-feira e a gente vai abrir espaço. A sua contribuição é traga isso para que a gente possa olhar. E a partir daí, né, todas as pessoas que vêm, elas também trazem coisas muito parecidas. Não é por acaso que as pessoas se encontram nestes workshops. E a questão de ela atende ao outro e assim a gente vai abrindo esse campo, abrindo esse espaço de conversa, de facilitação. Eu facilito que as pessoas possam investigar o que é que está por detrás do peso, né? Por detrás do problema. Sempre tem uma consciência pedindo espaço, pedindo para ser acessada. Então vem na segunda-feira, dia 13 de outubro, no workshop online Eu Amo Odiar Você. I Love to Hate You. A gente vai falar sobre esses lugares onde a gente ama e odeia o sexo oposto. Onde a gente ama e odeia. E o que está certo em amar tudo isso? O que está certo em odiar tudo isso? É uma investigação bem humorada que a gente faz. Ela é gostosa, profunda, vai no ponto, mas se trata de consciência. E a consciência é cheia de espaço e a consciência é divertida. E é isso que eu escolho entregar nos meus workshops, que a gente acesse isso com facilidade, alegria e glória. Glória é a exuberância de ser quem nós somos. E é isso que eu apresento para quem participa comigo junto nestes workshops que eu venho propondo, tá bom? Então, se é para você, se você tá cansado de carregar osso, quer parar de ficar brigando, quer chamar o amiguinho, amiguinha para caminhar junto, para criar junto, esse workshop é para você. E se a gente puder investir toda essa energia que a gente investe na briga e na separação para criar mais junto, como isso seria? Então, se você tem interesse em participar, vai ser segunda-feira, dia 13 de outubro, às 20 horas online. Sim, fica gravado se você não puder estar, mas se puder estar, você já entendeu que a sua participação cria mais possibilidades para outras pessoas também. É só acessar o link na bio, fazer a sua inscrição e vir comigo na segunda-feira, tá bom? Gratidão por quem participou até aqui. Se vocês puderem espalhar essa live, convidar outras pessoas, as portas estão abertas. É só chegar. Um beijo para todos.